boa noite. Boa noite, professores. Boa noite. André, Ronaldo, mais uma vez, prazer. Depois, André, transmito meu abraço à professora Janaína, minha consideração também por ela. E também reserva para fazer as considerações depois, a Leandra, Samira. Quero ouvir vocês agora, tá bom? Tá bom, obrigado. Leandro, Samira, boa apresentação. Saudade da professora Janaína, tenho muito apreço por ela. Transmita, né, nosso abraço a ela, por favor, André. Vamos lá. Samira, Leandro, a partir de agora vocês têm até 20 minutos para fazerem as considerações sobre o seu tema. Certo. Boa noite, professor André, boa noite, professor Ronaldo, boa noite, professor Mário. Então, como o professor André falou, o nosso tema é o princípio da insignificância e sua aplicabilidade no crimes contra o patrimônio. A gente escolheu esse princípio pelo seguinte motivo, que ele é muito presente nos tribunais e para um orientando do direito, é bem interessante de conhecimento todos nós saber como é aplicável esse princípio, em quais momentos aplicar, em quais circunstâncias aplicar. Passar a palavra para a Samira, para ela fazer a relação sobre o conceito do princípio. O princípio da insignificância é uma causa supralegal de excludente de tipicidade material, e se o juiz resolver aplicar, entender que no caso é aplicável, esse princípio vai resultar na absolvição do réu, de acordo com o artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal, por não constituir o fato infração penal, porque se tira a tipicidade material, não há crime. E desde que siga os seguintes requisitos também. Mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, se estiver presentes os requisitos e o juiz entender que é aplicável o princípio, o réu é absolvido. Agora, partindo para a aplicabilidade, o nosso trabalho é sobre o princípio aplicado nos crimes patrimoniais. Todos os crimes patrimoniais previstos no Código são passíveis de aplicação do princípio da insignificância, exceto o de roubo e extorsão. Pode falar, Leandro. Eu vou falar sobre o furto, que é o artigo 155 do Código Penal, que é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pela jurisprudência que a gente pegou e aplicou no trabalho, foi um furto de uma lata de doce de leite e um pacote de biscoito. O porquê de aplicar o princípio de insignificância nesse furto? Porque passa a ser um furto um furto insignificante, de um valor insignificante para processos penais. Então, a gente pega esse furto e, dependendo o julgador que for julgar o crime, faz a absolvição do réu porque partiu para o princípio de insignificância, que não tem insignificância nenhuma por causa do valor. Então, é insignificante, excluindo a tipicidade material e ficando apenas com a tipicidade formal. E também a gente pegou outro jurisprudência, que é do furto famélico, que é o furto de necessidade. A pessoa furta em caso de necessidade. E o furto que foi mencionado na jurisprudência foi biscoito, leite, pães e bolos. Então, o que a gente vai falar sobre essa jurisprudência? A gente foi aplicado o princípio de insignificância nesse furto pelo seguinte, da necessidade da pessoa.
É igual no furto do da lata de doce de leite no biscoito. A gente vai excluir a tipicidade material e a gente vai ficar com a formal, porque é um crime insignificante para o patrimônio e, assim, tendo a absolvição do réu. Pode falar, Samira. Existem algumas situações em que, ausente os requisitos, fica inviável a aplicação do princípio. Uma delas é a forma qualificada nos crimes patrimoniais. Por exemplo, no caso de furto, se for em concurso de 2 ou mais pessoas, igual o exemplo que a gente colocou aqui, durante repouso noturno. Então, são fatores que deixam de ser irrelevantes e aí fica inviável aplicar o princípio. Outra coisa é a reincidência. Em geral, em regra, a reincidência é fator de impedimento para a aplicação do princípio. Porém, se o juiz, ao analisar o caso, vê que, mesmo o réu sendo reincidente, é necessário aplicar o princípio, a reincidência por si só não vai impedir a aplicação. O que vai impedir a aplicação é a habitualidade delitiva, porque que é quando a pessoa vive de praticar crimes e aí já passa a ter maior relevância para o direito. Não é mais coisa irrelevante. Outra coisa no crime de furto, no parágrafo 2º, tem a substituição de pena se for de pequeno valor a coisa. Só que, no caso do princípio da insignificância, não é substituição de pena, é valor insignificante e vai resultar na absolvição do réu. Então, para a gente não confundir esse ponto aí. Pode falar, Leandro, do roubo. Então, a gente parte por roubo e extorsão, que são os únicos crimes que não têm a aplicabilidade do princípio de significância. O porquê? O roubo ou a extorsão, eles são mediante a grave ameaça, emprego de violência ou grave ameaça. Então, a gente fazendo a gente aqui não consegue excluir a tipicidade material do roubo e nem da extorsão, porque afeta na integridade física da pessoa e na integridade psíquica da pessoa. Então, não aplicando o princípio da insignificância no roubo e extorsão, que é o artigo 157 e o artigo 158 do Código Penal. Como eu tinha falado das qualificadoras, eu peguei 2 exemplos do crime de dano. Uma que foi aplicado e outra que não foi aplicado. Os 2 foram contra patrimônio da União. Em um caso, o juiz determinou que não seria aplicável, porque todo mundo tem que arcar com as despesas e não era permitido. E no outro, o TJ de São Paulo entendeu que seria aplicável, porque mesmo sendo contra patrimônio da União, o valor foi muito insignificante. Quebrou um compartimento da viatura, mas não impediu o uso dela. Então, são 2 situações diferentes, mostrando, né, que mesmo havendo regras, pode haver exceção, porque tem situações que mesmo igual essa situação, mesmo sendo da forma qualificada, foi necessário aplicar, porque foi muito insignificante, muito irrisório o prejuízo. E no caso da apropriação indébita e do estelionato, que são os crimes seguintes, também é entendimento firmado que não é aplicado quando é contra a Previdência nem o programa de seguro-desemprego, porque isso causaria uma desinstabilidade, né, para o órgão financeiro. Então, também não é aplicável quando é contra a Previdência e o programa de seguro-desemprego. E, por último, a receptação, né, Leandro? Então,
A receptação, no caso que a gente pegou aqui, que é o artigo 180, a jurisprudência, no caso, perdão, a receptação artigo 180, foi no caso que uma pessoa um menor roubou um casaco e vendeu para outra no valor de R$10. Aí o que a gente usa o princípio da insignificância? Pelo motivo de ser um valor insignificante para prosseguir para um processo. Então, mediante a esses casos de valor, lembrando que não é só referente ao valor que faz que se aplica o princípio da insignificância. Tem os requisitos que a Samira falou. Então, atendendo todos esses requisitos, a gente pega e faz a aplicação do princípio da insignificância. Como o roubo do casaco, a receptação do casaco que ele comprou a R$10, a gente aplica o princípio da insignificância para que não haja um decorrer do processo, assim, trancando o processo penal. Agora, sobre a contribuição que o princípio traz para o ordenamento jurídico. São duas coisas que eu queria falar. Sobre contribuir com o sistema judiciário, porque é um sistema sobrecarregado, então o sistema não conseguiria lidar com todo e qualquer crime. A gente tem que reservar o judiciário apenas para os crimes mais graves, mais importantes, e não tem como o sistema judiciário se ocupar de crimes de pequena monta. E outra coisa é sobre o princípio da proporcionalidade, porque um sujeito que, por exemplo, furta R$5, se sofrer as penas do Código Penal, é desproporcional. Então, ele traz contribuição nesses dois fatores. E para encerrar, você quer falar alguma coisa, Léo? Não, a gente vai fazer as considerações finais agora, que como a gente viu no princípio da insignificância, a gente se exclui a tipicidade material nos crimes do princípio da insignificância, e quando se aplica o princípio da insignificância, a gente tem a absolvição do réu, mas para que aconteça a absolvição do réu, como eu estava explicando anterior, tem que cumprir os requisitos objetivos e subjetivos, e desse jeito, a forma qualificada dos crimes patrimoniais que viabilizam essa aplicação. Então, a gente concluiu que, para a aplicação do princípio da insignificância, se exclui a tipicidade material e a gente fica com o formal tendo a absolvição do réu. E outra coisa, só para finalizar, Posso ler só uma frase? Só para finalizar? Não se busca tornar o ilícito lícito. Porém, existem outros meios de punição que não é intervenção do direito penal. E mesmo que em alguns casos se enxergue outras sanções, a solução não é lotar os presídios com furtos, em sua maioria famélicos. Então, é isso aí. Se respeitar os requisitos, aplicar o princípio certinho, seguindo todos os requisitos, ele traz bastante contribuição para o ordenamento jurídico. Lembrando também que, para a aplicação do princípio, quem vai fazer a aplicação vai ser o julgador, que vai ter a decisão de aplicar ou não o princípio. Não é porque ele seguiu os requisitos que o julgador tem a obrigação de fazer a aplicação do princípio da insignificância. É isso. O senhor está mutado, professor André. E agora sim. Parabéns a Leandro, parabéns Samila aí pela exposição. É um tema ainda muito discutido, né? E o doutor Leandro coloca muito bem aí ao seu final de que fica a critério do julgador adotar ou não o princípio da insignificância. E nós temos alguns critérios bastante importantes aí a serem analisados, como, por exemplo, aquela decisão do STF que diz que era insignificante o furto de celular se o preço dele fosse inferior a R$1.000. Né? Olha só como é um parâmetro não comum, né, e nem usual.
né? Assim como no exemplo de furtar R$5. Depende. Se a vítima do furto só tem R$5, isso para ela vai causar um transtorno, né? Então são fatos aí que devem ser analisados com uma certa parcimônia. Por isso que no projeto de lei do novo Código Penal, no projeto de lei 236 de 2012, o princípio da insignificância se torna uma excludente de ilicitude, né? Ele deixa de ser um princípio e passa a ser uma norma que vai excluir a tipicidade daquela conduta, desde que reparado o dano antes ali do oferecimento da denúncia, isso trará para o indivíduo, então, ali, né, uma excludente de ilicitude. Seria o arrependimento homologado pelo próprio Código Penal. Sobre as minhas considerações, mais uma vez, muito obrigado por confiar em mim como orientador, né, por me permitirem aí participar desse trabalho. Foi um trabalho bastante importante e que, com certeza, ainda trará discussões nos próximos anos aí, né, porque está se arrastando desde 2012 o novo Código Penal e corremos o risco de, quando ele chegue já também desatualizado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Professor Mário, tem aí a palavra para suas considerações. Parabéns, Aleandro, Samira, pelo tempo desenvolvido. Eu estava aqui ouvindo vocês e justamente ao finalzinho aí o Aleandro, ele me responde, né, ao questionamento que eu estava aqui na ponta da língua para fazer, certo? Então, desde que haja os requisitos, não é vinculativo ao juiz, né? O juiz é que vai analisar no caso concreto para a sua decisão. Sem mais, não tem nenhuma pergunta, apenas parabenizá-los pela apresentação. Obrigada. Bom, parabéns, Samira, parabéns ao Leandro, né? Obrigado. Desejo felicidade, sucesso a vocês. Ficou claro, não tem nenhum questionamento a fazer, não. Parabéns pela explicação. Obrigado. Guardando aqui, então, as notas, professor Ronaldo, professor Mário, já estão chegando as notas. Aleandro e Samira, a banca, então, aí delibera sobre o aspecto do trabalho apresentado, da apresentação, da escrita, né, do engajamento que vocês tiveram sobre o trabalho de vocês, e a banca delibera aí a aprovação de vocês também sem ressalva, com a nota 9,5. Parabéns, muito sucesso para vocês. Obrigado, e professor. contem sempre com a gente, pessoal. Obrigado. Muito obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.